Oi, 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 galera, tudo tranquilo, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a resolução das questões de Química da prova de conhecimentos gerais do PAS-UEM, terceira etapa. Tudo bem? Essa é a prova que foi feita em 2022, dezembro de 2022. Bora lá? É o seguinte, a primeira questão que abordava conceitos de química é questão 12. Assinale o que for correto. O processo de evaporação da água é um fenômeno físico endotérmico que ajuda a manter o ciclo da água no ambiente. E aí? Quando se fala de mudanças de estados físicos, você pensa assim: tem um estado sólido, tem um estado líquido e tem um estado gasoso. Esses são os três principais, né? Beleza? Pensando nas mudanças de estados, toda vez que você sobe a escadinha, sobe os degrauzinhos, você tem um processo endo. E toda vez que você desce, você tem um processo exotérmico, lógico, desde que a pressão fique constante. Tudo bem? O processo de evaporação da água é um fenômeno físico endotérmico. O que é evaporação? Wanderson, é sair do estado líquido e ir para o gasoso. Então, estamos subindo. Se estamos subindo, o processo é endo. E esse processo é um dos processos que ajudam a manter o ciclo da água no ambiente. Então, está perfeito o 01. Beleza? 02. O oxigênio dissolve-se na água de duas maneiras: por meio do contato da superfície da água com o ar e também pela fotossíntese de plantas e algas. Bom, na superfície da água, dos lagos, por exemplo, você tem ar logo acima da superfície e nesse ar tem lá perto de 20% de oxigênio. Então, esse oxigênio, uma pequena parte, pode se dissolver na água na superfície. Mas, lá no fundo dos lagos, dos mares, dos rios, você tem organismos que fazem fotossíntese e que produzem oxigênio que acabam também se dissolvendo nessa água. Portanto, o item 02 está Tonight Forever correto. 04. O efeito estufa resulta principalmente da presença na atmosfera de vapor de água, CO, CH4, SO2, poderia ter falado do CO2 também, cujas moléculas têm capacidade de liberar calor. Peraí, esses são 4 gases presentes, responsáveis pelo efeito estufa. Só que eles fazem o quê? Eles absorvem calor, não liberam calor. Ok? Então, incorreto. 08. Atualmente, o óleo de cozinha pode ser descartado no ralo da pia, pois, por meio do tratamento de esgoto, será levado para a produção de biocombustíveis, como o etanol, ou para a produção de ração para peixes. Espera aí, tem 2 problemas aí. Descartar o óleo na pia é um problema sério, porque depois, para separar lá nas estações de tratamento de esgoto, é um processo caro, complicado separar. Além disso, esse óleo é o ingrediente, sim, para biocombustível, mas não o etanol. Que tipo de biocombustível que pode ser produzido através desse óleo? É biodiesel e não etanol. Etanol você retira da cana-de-açúcar, no Brasil pelo menos, beleza? Ok, então tem 2 problemas. Descartar não é a maneira correta, porque é muito caro, muito complicado separar esse óleo dos demais resíduos, e além disso, o biocombustível que você produz é o biodiesel e não etanol, portanto, incorreto. 16. A demanda bioquímica de oxigênio, chamada de DBO, está relacionada a menor ou maior penetração de luz na água, o que pode afetar a fotossíntese e, portanto, a quantidade de oxigênio. Espera um pouquinho. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, ela está relacionada, sabe com o quê? Com a quantidade de matéria orgânica que tem dentro de um corpo hídrico. O que é isso, corpo hídrico? Estou falando de um lago, de um rio, de um mar, qualquer coisa assim. Então, a DBO está relacionada não com a intensidade da luz, mas está relacionada com o quê? Com a quantidade de matéria orgânica, portanto, incorreto. Então, 2 mais 1, até ontem, dava quanto? Dava 3. Pronto. Fechou? Bora para frente. Questão 16.
A fenolftaleína é considerada um ácido fraco. E é um dos indicadores ácido-base orgânicos e sintéticos mais conhecidos. Para que serve a fenolftaleína? Para dizer se um meio está ácido ou básico. Mas o que me diz? A mudança de cor. Ela tem sua faixa de viragem de pH entre 8 e 10. Beleza? O que quer dizer entre 8 e 10? Abaixo de 8, ela vai ter uma cor. Acima de 10, ela vai ter uma outra cor. Entre 8 e 10, ela está na transição. Não está bem definido. Entendeu? Tem uma dica que a constante de ionização vale 10 a menos 9. Aí ele afirma, inclusive, que ela é incolor em meios ácidos e é vermelha em meios básicos. Seu equilíbrio químico em meio aquoso pode ser genericamente representado pela equação que está aí. HA é um ácido na forma protonada ou molecular. H+ você conhece, A- seria a forma desprotonada do ácido. Mas você pode chamar também de forma ionizada, pode chamar de ânion, que está tudo certo. Sobre essas informações, assinale o que for correto. Em pH igual a 4, pH 4 é bem ácido. O texto diz que a fenolftaleína ela é incolor nessas condições, certo? Então vamos ler o 01. Em pH 4, a fenolftaleína não absorve ondas eletromagnéticas na região espectral visível. Então ela é incolor, ela não vai absorver e nem refletir nada, confere? Então ela não absorve ondas, é por isso que ela é incolor em meio ácido. Em pH 11, a fenolftaleína absorve ondas eletromagnéticas de comprimentos de ondas inferiores a 350 nanômetros, o que caracteriza sua coloração. Peraí, um pH 11 está bem básico, está acima de 10, ela vai ser vermelha. Confere? Está dizendo nesse item que a fenolftaleína absorve ondas eletromagnéticas de comprimentos inferiores a 350 nanômetros. Espera um pouquinho, 350 nanômetros equivale, sabe ao quê? No espectro eletromagnético, equivale a ultravioleta. Mas a fenolftaleína é vermelha, então esqueça. Em pH menor que 7, bom, pH ácido, né? A fenolftaleína prevalece ou predomina na sua forma ionizada. Bom, quando o meio está ácido, você tem o quê? Um excesso de H+. Confere? Se você tem excesso de H+, esse equilíbrio é deslocado para a esquerda. Então, predomina HA. E o HA significa forma molecular ou forma protonada, não forma ionizada. Forma ionizada seria o A-. Então, incorreto. 08. Vou ter que só apagar alguns rabiscos, só um minutinho. 08. O aumento da concentração de hidroxila causa um deslocamento do equilíbrio que favorece a reação direta, ou seja, para a direita. Vamos só relembrar uma coisa. Se você aumentar a concentração de OH-, o que é que acontece automaticamente? Você lembra? Ah, Wanderson, eu lembro que quando aumenta a hidroxila, automaticamente diminui a concentração ou os níveis de hidrogênio. Se a quantidade, ou melhor, se a concentração de hidrogênio diminuir, esse equilíbrio será deslocado para a direita, para repor essa perda. Então, você vai favorecer a reação direta, que é para a direita. 08 está ok. 16. O pH de viragem de um indicador se encontra em uma faixa matemática possível entre o seu pKa mais 1 ou menos 1. Bom, qual que é a faixa de viragem da fenolftaleína? Entre 8 e 10. Tem uma informação super importante aqui, que é a constante de ionização do ácido fraco, que é chamada de Ka. Bom, se o Ka vale 10 elevado a menos 9, vou pedir que você me ajude a calcular o pKa. Mas o que é pKa? É menos o logaritmo do valor da constante Ka, que é 10 a menos 9. Usa a regrinha do tombo da mesma forma que você aprendeu o pH. Se você der o tombo aí, quanto que vai dar? 9. Esse 9 é o valor do pKa. E você percebeu que a faixa de viragem vai entre 8 e 10? E o 9 está bem no meio? Ou seja, a faixa de viragem você pode escrever como sendo pKa mais ou menos 1. Perfeito. 16 correto, 16, 8 e 1.
deve ter dado 25. Ok? Bora para frente? Questão 17 que fala de química orgânica, né? Iononas e damasconas são substâncias presentes em uma variedade de óleos essenciais, incluindo óleo de rosas. Opa, eu li tudo errado, né? Incluindo óleo de rosas. Ponto. A beta-ionona e a beta-damascona são os principais componentes responsáveis pelo aroma de rosas. Com base nas estruturas dos compostos a seguir, assinale o que for correto. Tem a alfa-ionona, tem a beta. O que mudou de uma para outra? O que você está percebendo? A ligação dupla está mudando de lugar. Perfeito? Ok. Aí aqui embaixo você tem a alfa-damascona, tem a beta-damascona. O que está acontecendo de novo da alfa para a beta? Está mudando a dupla de lugar. Confere. Beleza? Item 1. Os 4 compostos são isômeros de posição. Então, se você olhar para o primeiro, os dois de cima, mudou a posição da dupla carbono-carbono. Beleza? Os dois de baixo também. Se você comparar um de cima com um de baixo, está mudando mais coisas. Está mudando a posição da carbonila. Está enxergando? Ok? Mas resumindo, o que está mudando de uma substância para outra aí? Posições de duplas ligações. Beleza? Ou posição do grupo funcional também. Então, os 4 compostos são isômeros de posição. Perfeito. Show de bola. Tranquilo? Os 4 compostos apresentam carbono quiral. O que é carbono quiral? Aquele carbono assimétrico, carbono com 4 ligantes diferentes. Na alfa-ionona, esse carboninho que acabei de pintar de vermelho tem seus 4 ligantes todos diferentes. Eu sei que você só está vendo 3 ligantes aí, mas o quarto está escondido com o hidrogênio. Na beta-ionona não existe isso, porque esse carboninho aqui está fazendo dupla, você percebeu? Ele não tem 4 ligantes, ele tem só 3. E os demais carbonos que você tem nessa beta-ionona não tem 4 ligantes diferentes. Vamos para a alfa-damascona. Se você olhar para esse carbono aqui de novo, ele tem seus 4 ligantes diferentes. Na beta, esse carbono não existe mais, percebe? Não existe mais o carbono quiral, porque esse carboninho agora só tem 3 ligantes, não tem 4. Devido à dupla, é claro. Tudo bem? Tranquilo? E os demais carbonos, nenhum deles tem 4 ligantes diferentes. Então, os 4 compostos apresentam carbono quiral? Errado. Só a alfa-ionona e a alfa-damascona. Tudo bem? A conformação espacial da ligação dupla, presente na parte acíclica ou aberta da beta-damascona, ela é denominada de trans. Vamos dar uma rabiscadinha aí? Bom, a beta-damascona é a última. Ele fala da ligação dupla da parte acíclica. O que é isso? A parte aberta. Ele está se referindo a essa dupla aqui. Ele quer saber de você se essa dupla tem configuração cis ou trans. Como é que você vai saber? Você concorda que está faltando um ligantezinho aqui que a gente poderia desenhar o H. O ligante que falta é H que você coloca. Nesse carboninho aqui também está faltando um H. Mas como é que o Wanderson sabe que é um para cima e outro para baixo? Porque o carbono que faz a ligação dupla, uma ligação dupla, é aquele carbono sp2, cujos ângulos entre os ligantes tem que ser de 120 graus. 120 graus. O melhor jeito da gente representar seria da forma que eu coloquei. Se você traçar aquele plano imaginário passando pela dupla, você vai perceber que os dois hidrogênios estão em lados opostos. Faz sentido? O H, ou melhor, os dois Hs estão onde? Em lados opostos desse plano imaginário. Portanto, esse tipo de configuração é trans. A conformação espacial da ligação dupla presente na parte acíclica da beta-damascona é trans. Perfeito. Se fossem os dois do mesmo lado, aí seria cis. Então, por enquanto, 1 e 4. O aroma das substâncias é proveniente do anel aromático presente nas estruturas. Primeiro que anel aromático não justifica aromas. Fechou? Segundo que nenhuma dessas 4 estruturas tem anel aromático de verdade. Então, incorreto o 08. 16. Cada um dos compostos apresenta um total de 2 ligações πs.
Se você olhar para cada substância separada, aí você vai perceber o quê? Que tem 3 ligações duplas. Confere, certo? Bom, em cada ligação dupla você vai ter uma π. Então é o seguinte, na primeira substância tem uma ligação π aqui, tem uma ligação π aqui, tem uma outra ligação π. Não interessa que não tem carbono, certo? Então tem 3 ligações πs em cada um desses compostos. Está dizendo que só tem 2, portanto, incorreto. Tudo certo? 1 e 4, essa somatória deve ter dado 5. Bora para frente? Essa é a última questão que aborda química na prova de conhecimentos gerais. Questão 18 diz assim: uma peça maciça de aço galvanizado de 6 centímetros de altura será usada na montagem de uma máquina. Essa peça tem a configuração de um prisma hexagonal reto. Como é que desenha isso? Bom, vou fazer um desenho bobinho para você aqui, ó. Ele tem uma base hexagonal, o exercício já falou, confere. Pronto, não sei se ficou bonitinho, mas acho que dá para dar um migué aqui, né? Pronto. Fechou? Pronto. Esse é um prisma hexagonal. Ele te deu a altura, que é de 6 centímetros. O que mais que ele fala? Essa peça tem a configuração de um prisma hexagonal reto. Bom, se é reto, tem que fazer 90 graus com a base aqui. Apresentando a área da base de 50 centímetros quadrados. Então, você conhece a altura e conhece a área da base. Automaticamente já dá até para calcular volume, então. Faz sentido? Considere essas informações, os dados a seguir e assinale o que for correto. Ele deu para você o potencial de redução do elemento ferro, potencial de redução do zinco, deu a formulinha da densidade, que até a sua avó conhece, e deu também a densidade do aço, que é o material com o qual esse prisma vai ser feito. Beleza? Item 1. Se tomarmos um vértice A de uma base do prisma e um vértice B da outra base, vamos fingir que ele está pensando aqui, esse eu vou chamar de A, e um vértice B da outra base. Eu podia ter pego outro, né? Aí ele pergunta, o segmento AB representa a aresta lateral apenas se o segmento formar ângulo de 90 graus com a base. Bom, nesse exemplo que eu fiz aqui, você percebe, meu desenho não está tão bonito, mas o segmento AB forma exatamente 90 graus com a base do prisma. Faz sentido? 90, bonitinho. Então, nesse caso, esse segmento AB poderia ser chamado de aresta, certo? Aresta lateral. Então, o segmento AB representa a aresta lateral apenas se o segmento formar ângulo de 90 com a base do prisma. Se eu pegasse um AB, tipo o A aqui em cima normal e um B aqui embaixo, esse segmento, vou até desenhar aqui, ó, AB não representaria uma aresta lateral. Confere? Então, o item 1 ele está perfeito, show de bola ou XDB. 2. O volume total da peça é de 300 centímetros cúbicos de aço. Como é que você aprendeu lá na matemática a calcular o volume de um prisma? A gente faz a área da base vezes a altura, Wanderson. A área da base é 50. O exercício te falou. A altura é 6. E eu acho que 50 vezes 6 dá 300. Como a base era centímetros quadrados, a altura em centímetros, o volume vai ser expresso em centímetros cúbicos. Portanto, o item 2 está show de bola também. 04. A massa da peça. Espera aí. Você já sabe o volume? O exercício te deu a densidade, então dá para calcular massa. Como que você calcula massa? Conhecendo volume e densidade. Basta você multiplicar um pelo outro. Confere? Então, a massa dessa peça vai ser de quanto? Densidade é 7,8. Confere? A massa, desculpa, o volume é de 300. Certo? Isso aqui, 7,8 vezes 300, 78 vezes 3, vai dar 150, vai dar 230, isso aqui vai dar 2.340, se eu não errei a conta. De repente isso pode acontecer, tá? 2.340 gramas. O exercício perguntou se a massa da peça excede 2 kg. Perfeito, 2.340.
O aço galvanizado com zinco, o aço revestido com zinco, é menos resistente à corrosão. Espera aí, você galvaniza alguns materiais exatamente para aumentar a resistência à corrosão. O aço galvanizado é menos resistente? Mentira, ele é mais resistente à corrosão. Mas por qual motivo? Porque você acaba sacrificando esse zinco por ele oxidar melhor. Então, o aço galvanizado com zinco é menos resistente à corrosão, dado que o zinco se oxida mais facilmente. O zinco realmente se oxida mais facilmente. Certo? Beleza? Só que o aço que foi galvanizado com zinco, ele é mais resistente à corrosão. Então, errado. A reação química da galvanização ela é espontânea, ou seja, caracteriza uma pilha. Espera aí, para você fazer um processo de galvanização, você tem que pegar o material que você deseja encapar ele e colocar no cátodo de uma eletrólise, que é aquele processo forçado. Então, a galvanização não é espontânea, ela é através de uma eletrólise e não de uma pilha. Portanto, esse item está zoado também. 4, 2 e 1 até ontem deve dar quanto? 0,7. Show de bola! Galera, essas são as 4 questões que abordavam química na prova de conhecimentos gerais. Espero muito que vocês tenham compreendido, beleza? Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha aí, ativar o sininho de notificações para você receber as aulas toda vez que eu enviar. Beleza? Compartilhe com quem você puder. Um grande abraço. Fui!